Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, amados irmãos, nós estamos fazendo um estudo acerca dos dons espirituais. Eu fiz uma introdução, depois eu falei sobre o dom da palavra do conhecimento, sobre o dom da palavra da sabedoria e sobre o dom de discernimento de espírito. Eu quero dar continuidade, mas hoje eu havia prometido aos irmãos que iria falar sobre os dons vocais, mas eu senti em minha alma a necessidade de vos orientar acerca do batismo com o Espírito Santo, porque só receberá dons espirituais aqueles que realmente são batizados com o Espírito Santo. E a palavra do Senhor no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito assim: E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E fora visto por eles língua repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amados e diletos irmãos, vamos fazer uma oração. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro na Tua presença nesse momento, pedindo, Senhor, da Tua graça, pedindo, Senhor, o revestimento santo do Teu Espírito Santo, Pai. Pois só o Senhor pode nos revestir, só o Senhor pode nos dar da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, para que nós estejamos, Senhor, cheio da Tua misericórdia divina, cheio da Tua presença divina, cheio do Teu poder, da Tua unção, o revestimento vindo do alto, da Tua glória, do Teu infinito amor. Ó Deus amado, te peço nesse instante, usa-me poderosamente para ministrar a Tua palavra da maneira como ela é, para que eu possa, Senhor, falar à Tua igreja acerca dos dons espirituais. Amém, amados irmãos? Vamos à palavra de Deus nesse instante. Eu gostaria de falar, amados irmãos, que esses três dons espirituais da qual eu falei antes, sobre o dom da palavra da sabedoria, sobre o dom da palavra do conhecimento e sobre o dom de discernimento do espírito, eles são os dons de revelação. E toda revelação, ela ocorre dentro de uma esfera espiritual, do envolvimento do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz-nos a revelação. Eu tenho visto, tenho observado, eu não conheço a pastora Virgínia Arruda, eu não conheço ela, mas eu tenho observado ela já há vários tempos que eu venho observando essa serva do Senhor, e ela tem sido usado por meio dos dons de revelação, tanto da palavra da sabedoria, quanto a palavra do conhecimento e inclusive pelos dons de discernimento do Espírito. Eu não vi ainda ela sendo usado numa palavra profética, numa profecia. Eu sempre tenho visto ela falar assim: eu vi tal coisa, Deus me mostrou tal coisa, eu enxerguei tal coisa e Deus falou para mim tal coisa. Isso significa o quê? Que ela está vendo dentro da dimensão do Espírito de Deus. Quando ela diz assim: o Senhor mandou falar para você que você deve fazer isso, ela está usando o dom da palavra da sabedoria. Ela está orientando as pessoas a se consertarem, a se corrigirem, a mudar sua maneira de agir, para que o Senhor venha atuar na vida dessas pessoas. É dessa maneira que funciona os dons de revelação. Ele sempre vem acompanhado tanto com a palavra do conhecimento, que é aquelas coisas acontecidas, já que aconteceu, muitas vezes até está no passado, muitas vezes até está oculto.
E o Senhor revela, o Senhor, mediante seu Espírito Santo, Ele nos dá uma visão, uma revelação. E essa revelação, ela pode inclusive vir na forma de voz, da voz do Espírito Santo. Lembre que no Atos do Apóstolo, a Bíblia nos conta que Felipe estava em determinado lugar e a Bíblia diz, e o Espírito disse para Felipe: Felipe, levanta-te e vai ao caminho do deserto, e eis que lá você verá um eunuco que está na carruagem, ele está lendo o livro de Isaías e ele precisa de alguém que venha lhe orientar, lhe ensinar. Veja bem, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo falou com Felipe. O Espírito Santo, ele fala conosco, amados irmãos, mas o Espírito Santo só vai falar com as pessoas que são realmente batizados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo só vai trazer uma revelação com as pessoas que têm o selo, a marca do Senhor, marcado, selado. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou, nos marcou. É como se eu fosse o próprio carimbo de Deus atuando sobre nossa vida. É desta maneira, amados irmãos. E eu quero dizer para vocês acerca acerca dos dons espirituais. Nós precisamos primeiro exercitar a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois sem fé nós não conseguimos receber nada de Deus. Eu não estou ainda falando sobre o dom da fé, porque o dom da fé é um dom de poder. Eu estou falando sobre a fé na palavra de Deus, sobre a fé no Filho de Deus, sobre a fé no Senhor nosso Deus, sobre a fé na presença do Espírito Santo de Deus. Nós vimos, amados irmãos, que durante toda a trajetória do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até o seu batismo nas águas do Rio Jordão, pelo servo do Senhor, o João Batista, que batizou ao Senhor Jesus, a sua manifestação de fé estava apenas dentro do limite da fé natural. Todos nós temos a fé natural. Todos nós acreditamos na essência de Deus, na presença de Deus. Esta é uma fé natural que nos leva a nos aproximar de Deus. E Jesus, até aos 30 anos de idade, ele vivia na esfera da fé natural. Ele não tinha a fé sobrenatural. Ele não tinha a fé que operava milagre. Nós vemos que ele não operou nenhum milagre até ele chegar no Rio Jordão e ser batizado por João Batista. Portanto, a sua manifestação de fé estava apenas dentro do limite da fé natural. Ele não fez nenhum milagre, apenas teve uma educação como a dos jovens daquela época, como seus próprios irmãos daquela época. Na sua idade, ele inclusive chegou a trabalhar como carpinteiro para ajudar a José, que era seu pai adotivo. Enfim, fez o que os outros meninos e rapazes da mesma idade faziam naturalmente, dentro dos rigores da lei judaica, com exceção de ser ele mais sincero no zelo da lei de Deus. Por isso mesmo teve a sua vida absolutamente reservada à pureza, à santidade, tendo em vista a sua missão neste mundo, amados irmãos. O Senhor Jesus, ele até aos 30 anos, ele viveu no limite da fé natural. Ele não vivia a fé sobrenatural. Não existe um milagre registrado na Sagrada Escritura que fosse realizado pelo Senhor Jesus até ele chegar ao Rio Jordão e ser batizado por João Batista, por descer as águas bastimais, fazer o sepultamento da sua natureza humana para receber a sua natureza divina, a sua natureza espiritual agindo dentro dele. Foi no momento que ele levantava das águas bastimais que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e ungiu ele com poder para fazer grande obra, grande milagre para o reino de Deus. Então, amados irmãos, eu estou dando umas paradinhas porque eu estou a garganta muito infeccionada, amados irmãos.
A minha garganta está muito irritada. Campo Grande ele teve um clima muito seco esses dias e ele atrapalhou muito a minha garganta devido à oração e devido às várias pregações que tenho feito. Porém, amados irmãos, quando Jesus, foi batizado nas águas, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba e consagrou com a capacidade de realizar a vontade de Deus. Justamente através da fé sobrenatural. A partir desse momento, o Senhor Jesus deixou de viver dentro dos limites da fé natural para viver dentro do ilimitado poder de realização através da fé sobrenatural. Todos os seus atos milagrosos tiveram total apoio do Espírito Santo. Toda a sua manifestação de poder que resultou nos maiores milagres, nas maiores maravilhas de fé, foi inspirada e dirigido e concretizado pela ação direta do próprio Espírito Santo. Do próprio Espírito Santo que passou a habitar dentro do Senhor Jesus, que estava nele, que estava dentro dele. Ele tão somente teve, amados irmãos, a presença do Espírito Santo que passou a habitar nele, passou a dirigir, passou a dar a ele uma nova unção, uma nova capacidade de vencer todos os obstáculos e de agir dentro do ilimitado, dentro do sobrenatural, dentro da esfera de uma vida espiritual. Portanto, amados irmãos, o Senhor Jesus teve a coragem de dizer e confessar e ordenar aquilo que o Espírito Santo inspirava ele a dizer. E o milagre acontecia naturalmente. É como o próprio Senhor Jesus disse. Veja, no livro de Marcos, ele disse assim: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim com ele irá acontecer. Isso está registrado no livro de Marcos, no capítulo 11, verso 22 até o 23. O Senhor Jesus, ele nos ensinando que é necessário nós termos a fé. A fé, agora ele falou sobre a fé sobrenatural. A fé de Deus. A fé de Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade afirmo que se alguém disser a este monte, você pode ter muita fé, meu irmão, minha irmã, mas se você não dá ordem dentro do mundo espiritual, se você não liberar a palavra dentro do mundo espiritual, você continuará sem receber nada. Você continuará sem receber e sem tomar posse da promessa de Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos que para você receber o batismo com o Espírito Santo, você não precisa fazer peregrinação, você não precisa fazer longo jejum, você não precisa correr atrás de profeta, você não precisa ir de igreja em igreja, bater de porta em porta, pedindo que alguém ore em posição de mão, pedindo que alguém clame por você, para você ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Não, você precisa acreditar que esta promessa, ele é para você. Jesus mesmo disse: eu irei e enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês receberão e habitará dentro de vocês. E esse Espírito Santo de Deus, ele foi derramado no dia do Pentecoste. Ele já veio no dia do Pentecoste e faz parte para a igreja. Ele está disponível, basta você acreditar e você entrar na presença de Deus. Você orar a Deus dizendo: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser selado,
Eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero ser revestido com o poder que vem do alto. Eu quero ser abundado pelo Teu Espírito Santo. Enche-me, ó Deus. Me conceda que eu venha falar em línguas estranhas. Me conceda, Senhor, que eu venha receber os dons espirituais. E peça isso diretamente ao Pai, porque Ele é quem enviou. É Ele que enviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus mesmo disse: eu orei ao Pai e Ele vos enviará um Espírito Santo, o Espírito da verdade. E o Espírito Santo vai vir abundar na sua vida. Peça ao Pai, mas usa o nome do Filho, porque ao Filho foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. É no nome do Senhor Jesus que nós tomamos posse das promessas referente à palavra de Deus. Isto é apenas o resumo que eu estou fazendo acerca dos dons espirituais que eu falei durante 3 dias, amados irmãos, para eu poder dar prosseguimento no próximo estudo, que eu estarei falando sobre os dons de inspiração, os dons de línguas, os dons de interpretação de língua e o dom de profecia. Os dons, eles são classificados aqui, talvez seja o mais confundido dentre todos os demais dons, amados irmãos. Muitas pessoas são enganados com alguns tipos de línguas que têm ocorrido dentro da igreja. Acredito que a razão principal é o fato de pessoas deixarem os princípios elementares da fé cristã para buscar novidades espirituais, muitas vezes em lugares escusos, em lugares onde não tem realmente a presença do Espírito Santo de Deus. Acredito, amados irmãos, que se nós, como cristãos, estivéssemos entrando na presença de Deus, muitos, amados irmãos, não têm buscado a essência do Espírito Santo de Deus. Eu já disse que muitas pessoas estão batendo de porta em porta, correndo de lugares em lugares. As pessoas dizem: um grande homem de Deus vai estar na praça fulano de tal, e lá multidões correm para lá, e muitas vezes volta decepcionado, porque chegando lá nada acontece. Por quê? Porque estão correndo atrás de homens, estão correndo atrás apenas do ser humano, não estão correndo atrás do verdadeiro poder de Deus, da verdadeira graça remidora, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, que é o poder que transforma, pois o apóstolo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Então, amados irmãos, muitos buscam essas novidades em lugares escusos, em lugares inclusive escuros da religião, que às vezes tem a aparência santa e pura, porém não passa de pessoas mal informadas, que são na verdade covis de lobo. Mas do que nunca, amados irmãos, é preciso que nós venhamos nos fundamentar naquilo que o Senhor Jesus disse, confiar na palavra do Senhor, confiar na plena direção do Espírito Santo para guiar-nos em toda a verdade, conforme a promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, não haveria necessidade que ninguém nos ensinasse, pois o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, esse nos guiaria em toda a verdade. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa ser abundado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Se você não fizer isso, você nunca vai receber a presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito, ele é santo. E o Espírito Santo, ele usou o apóstolo Paulo para nos orientar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo dedicou esse capítulo inteirinho para nos orientar acerca dos dons, do dons espiritual, acerca
das línguas estranhas, acerca da interpretação de língua, acerca da profecia. Portanto, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, dedica quase todo o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios para instruir os cristãos a respeito da variedade de língua. Alguns cristãos incrédulos, amados irmãos, acreditam que isso só aconteceu após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E muitos cristãos incrédulos acreditam que o Espírito Santo já não atua mais nos dias atuais. Eu tenho conversado com muitas pessoas que não acreditam na existência do Espírito Santo de Deus. Não acreditam que o Senhor pode nos batizar, pode nos selar. Eu tenho conversado com muitos cristãos que, inclusive, chega até dizer que o Espírito Santo só foi no dia do Pentecoste. E a Bíblia diz que no dia do Pentecoste apareceu distribuído entre os cristãos língua como de fogo e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2, versos 3 e 4. Amados e diletos irmãos, isso foi necessário no dia do Pentecoste, que todos aqueles que estavam buscando, eles estavam unânimes, eles haviam concordado que iriam buscar a presença do Espírito Santo. Eles haviam concordado que aquele dia seria dedicado a buscar a presença do Espírito Santo. Geralmente eu gosto de, nos domingos, sempre a minha pregação é voltado para falar sobre a unção do Espírito Santo de Deus, porque geralmente nos domingos a família está reunida, e se a família estiver reunida, eles podem buscar a presença do Espírito Santo e ser revestido. Somos, amados irmãos, portanto, servo de Deus, e como servo de Deus, nós precisamos unir a nossa fé. Eu posso ter muita fé em Deus, mas se não colocar essa fé em prática, amados irmãos, nada vai acontecer. Então, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês. Amanhã eu estarei falando sobre as línguas estranhas, e assim por diante, sobre a interpretação de línguas, sobre profecia. Estarei falando cada dia algo acerca disso. Provavelmente as minhas mensagens chegarão a ser 13 ou 14 áudios falando sobre o poder, a unção, ao revestimento do Espírito Santo de Deus. Fique todo na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vos abençoe. Hoje eu vos falei com a garganta muito infeccionada. Eu tive que parar várias vezes para tomar um gole de água, para poder dar continuidade à mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.